Ou não, tem livros da lavra mesmo dele que estão aí para serem vendidos depois da nossa palestra aqui. E nós temos a felicidade de contar com ele, fazendo sempre excursões aqui na nossa região e nos brindando com o seu trabalho, o seu conhecimento. Tem um trabalho grandioso na Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho que eu sonho ir na caravana de educação, vou um dia. E então é uma noite muito feliz para todos nós. E a noite é toda sua, você tem o tempo que você quiser. E nós estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez para juntos entrelaçarmos os nossos corações em torno dessa mensagem do Evangelho que sempre nos fortifica na nossa jornada, ensinando-nos a ser melhores, iluminando o nosso coração e nos dando um roteiro seguro para que nós possamos, como ovelhas tresmalhadas, retornarmos ao aprisco do Senhor. É uma alegria retornar ao Grupo Espírita André Luiz nessa noite, que possamos juntos viajar pelas páginas do Evangelho. A época de Jesus aqui na Terra, a Galileia era uma região muito pobre. Era o local onde viviam os pescadores, os vinhateiros, os homens e mulheres do povo. Mas a Galileia era também bastante conhecida por ser um lugar muito agradável, porque as cidades que cresceram naquela região foram em torno do mar da Galileia, aquele amontoado de águas que servia a população. Cidades como Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum se tornaram bastante conhecidas. E a cidade de Cafarnaum entrou para as páginas da história também por causa da presença de Jesus, porque fora ali que ele escolhera para depois de suas longas viagens descansar. Aliás, a cidade de Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus. Na Galileia, Cafarnaum era uma das cidades mais desenvolvidas. Para nós termos uma ideia, tinha uma grande sinagoga, havia uma alfândega onde se cobravam os impostos, havia um grande mercado onde viajantes vendiam os mais diversos tipos de produtos e havia uma centúria de soldados comandadas pelo centurião. Uma cidade daquela época com 100 soldados para manter a ordem, dá-se para perceber que era uma cidade bastante movimentada. Mas embora fosse bastante movimentada Cafarnaum, os moradores se conheciam. Eles eram bastante amistosos, e especialmente os pescadores, que auxiliavam sempre uns aos outros. Ali na cidade vivia uma família muito respeitável. Simão Barjonas era um pescador que havia nascido na cidade de Betsaida e se mudou para Cafarnaum, porque no trabalho da pesca, viver às margens do mar seria muito mais fácil a sua vida. Transferiu-se para a cidade de Cafarnaum e, à beira do mar da Galileia, ele construiu a sua casa feita de pedra, onde ele vivia com a sua esposa, a sua sogra e o seu irmão André, que trabalhava junto com ele na pesca.
Todos os dias, à exceção do sábado, eles iam para o mar da Galileia. Adentravam as águas no início da noite, pescavam durante toda a madrugada, e quando o dia estava amanhecendo, recolhiam as suas redes, separavam os peixes grandes dos pequenos, os saudáveis dos doentes, para serem vendidos no mercado. E era assim que eles ganhavam a sua vida. Simão Barjonas recebia na sua casa muitos pescadores. Ali eles realizavam reuniões, discutiam sobre as questões econômicas, sociais, falavam a respeito dos altos impostos, falavam mal do governo, que era o Império Romano que comandava. Desde aquela época já se falava mal dos governos. E então eles se reuniam para todas as discussões que naquela época cabiam. Mas também era um grande estudioso da Torá hebraica, o livro sagrado do judaísmo. Dentro do lar de Simão Barjonas, ele e sua família tinham o hábito de se assentar para ler as Escrituras, comentarem, refletirem, e como todo o povo judeu, ele aguardava ansiosamente pela chegada do Messias, o grande libertador que chegaria à terra para poder trazer a salvação. Mas Simão também era conhecido por causa do seu temperamento. Ele era muito enérgico, falava sem pensar e depois chorava amargamente. Bem se vê que ele se parece muito conosco, ou será nós que nos parecemos com ele, nos nossos temperamentos, nas nossas personalidades. No entanto, certo dia, em Cafarnaum, pelas suas cidades se comentavam a respeito da chegada de um nazareno. Um homem que vinha sozinho, vinha das terras de Jerusalém e convidava as criaturas para poder ir escutá-lo no monte próximo, no sábado. Todos falavam pelas suas da cidade que ele era o Messias. Naquela época, era muito comum muitos homens se levantarem dizendo ser o Messias. E o povo que tinha esperança logo se reuniam para poder escutar o homem, para poder receber as bênçãos que vinham do mais alto. Mas eram charlatães, eram pessoas que usavam da má fé, trazendo logo o desânimo nos corações. Quando Simão escutou falar desse nazareno, ele teve a mesma impressão. Era mais um que chegava na cidade. No entanto, no sábado, a hora marcada do sermão naquele monte próximo de Cafarnaum, Simão estava em casa, não queria participar, mas foi picado pela curiosidade. A curiosidade, ela sempre chega na vida de todos nós. E ele observou a movimentação da cidade, as pessoas indo para o local, e logo desejou ir também. E quando lá chegou, deparou-se com uma multidão. As pessoas se acotovelavam para ver Jesus e ouvi-lo. Ali estavam pessoas das mais necessitadas. A maioria delas conhecidas de Simão Barjonas. Haviam muitos doentes. Haviam cegos, haviam homens que eram chamados endemoniados. E a regular distância, até mesmo os leprosos, que não podiam estar com o povo saudável, estavam ali para poder escutá-lo. Foi quando no alto do monte surgiu a figura encantadora do meigo Rabi. E quando ele abriu a sua boca para trazer a sua mensagem, a cantilena do vento pôde levar aos ouvidos de todos que ali estavam a mensagem do amor. Simão ficou embevecido. Jesus falava o que todo mundo falava, mas como ninguém falava. A mensagem que Jesus trazia tocava a alma. Quando terminou o sermão e a multidão se dispersou,
Simão foi meditativo para a sua casa. No dia seguinte, foi para o trabalho. Ao retornar pela manhã, estava ele e o irmão André recolhendo as redes, quando eles viram Jesus às margens do mar, próximo do barquinho. E Jesus, então, olhou para os dois pescadores e lhes disse: eu quero lhes convidar para que a partir de hoje não sejais mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aqueles dois homens deixaram as redes, pularam, vieram ao encontro de Jesus, e o mestre colocou as mãos no ombro do pescador mais velho e lhe disse: tu és Simão Bar-Jonas, mas a partir de hoje eu te chamarei Cefas, que quer dizer pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E foi a partir daí que Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas e Maria, passou a ser chamado Simão Pedro. Foi assim que ele entrou para as páginas do Evangelho. Naquela manhã, Jesus convidava os seus dois primeiros discípulos, André e Simão Pedro. Mais à frente chamou João e Tiago maior, os filhos de Zebedeu e Salomé, e os 4 primeiros foram convidados. Participaram com Jesus das bodas de Caná, quando o mestre transformou a água em vinho. E como seria natural, Jesus estando em Cafarnaum, Simão Pedro convidou para estar em sua casa. E nós podemos dizer que Jesus transformou a casa de Simão Pedro em seu lar, porque era ali que ele permanecia. Ele passou a conviver com a família mais de perto. Desejou entrar na casa física de Simão, mas também na sua casa mental, no seu coração. O que aconteceu no transcorrer dos tempos, à medida que Simão foi entendendo e transformando o seu temperamento. Uma das movimentações bastante marcantes de Jesus com Simão Pedro, que está narrada no livro Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin, onde o benfeitor conta diversas passagens do Evangelho que não estão registradas pelos evangelistas. Estava Jesus na cidade de Cafarnaum, bem cedo ele saiu para caminhar, foi sozinho, e já estava escurecendo, e os apóstolos ficaram um pouco preocupados. E Simão Pedro foi em busca de Jesus, e foi se afastando cada vez mais de Cafarnaum, até que ele se aproximou de sua cidade natal, a cidade de Betsaida. E quando ele adentrou a cidade que ele conhecia tão bem, ele avistou a regular distância uma multidão que se aglomerava. E quando ele atentou os olhos, viu que era Jesus e o povo ao seu entorno. Simão, com os braços muito fortes, pescador, logo veio correndo para proteger o seu mestre, que estava sendo assediado pelas pessoas. O povo queria tocá-lo, queria conversar com ele, receber as suas bênçãos. E quando Simão se aproximou, estava ao lado de Jesus, algo lhe chamou bastante atenção. Porque ali próximo, junto da multidão, havia uma mulher com o coração confrangido de dor. Ela, ajoelhada ao chão, chorava, rogando o auxílio de Jesus. Ela carregava, estava no chão, um cesto, coberto por um pano muito sujo. E dentro do cesto grande, ele percebeu que havia alguém dentro. Era um rapazote, muito mirrado. E aquela senhora chorando, destapou, tirando o pano sujo, e Simão pôde ver as pernas mirradas daquele rapaz, retorcido dentro do cesto, e o olhar de Jesus, doce e sereno. Quando a mulher pediu auxílio ao mestre, Simão Pedro não falou,
mas pensou. Pensar é também falar, como diz Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier. Pensamento é vida. Nós pensamos e irradiamos vibrações, positivas ou negativas. E Simão Pedro logo pensou: eu já vi o meu mestre realizar muitas coisas, mas essa cura é impossível. O mestre não conseguirá trazer a saúde física a esse rapaz. Jesus nos conhece profundamente. Com certeza percebeu os pensamentos do apóstolo mais velho e lhe disse: Simão, podes me ajudar? Simão Pedro assustou-se e disse: é claro, Senhor, estou aqui para poder servi-lo, pois eu desejo que tu cures esse jovem. Simão Pedro arregalou os olhos. Se ele duvidava que Jesus podia curar, ele ainda menos. E ele então pensou e meditou: mas, Senhor, eu não tenho condições. Jesus então lhe falou: aconchega nos teus braços este rapaz, como se fosse o seu próprio filho. E Simão Pedro, que tinha a mudança de humor rapidamente, que da mesma forma que estava às vezes intolerante, estava envolvido pelas emoções positivas, a amorosidade, o carinho, ele abaixou-se com toda ternura, aconchegou aquele rapaz junto dos seus braços, retirou-o de dentro do cesto e Jesus lhe disse: agora coloque-o no chão. Simão Pedro obedeceu. Agora tome das mãos dele e o levante. Quando Simão esticou as suas mãos e entregou nas do rapaz, ele soergueu e as pernas que estavam erradas se esticaram. E o rapaz começou a andar. Deu seus primeiros passos. Simão Pedro não cabia em si de alegria. Os olhos estavam cheios de lágrimas. E o mestre nada disse. Simplesmente se afastou, retornando para a cidade de Cafarnaum. Simão Pedro foi testemunha de muitas curas realizadas pelo mestre. Na sua residência, quantos encontros marcantes, quantos momentos de intimidade que Simão Pedro teve com Jesus, alguns deles narrados pelos benfeitores, outros pelos evangelistas e muitos outros que estão registrados nos anais espirituais, que não foram contados por ninguém. Aliás, João, o evangelista, diz que se a vida de Jesus fosse narrada, os livros do mundo seriam incapazes de registrar tudo aquilo que foi vivenciado pelo nosso mestre. O fato é que Simão Pedro, convivendo com Jesus, ia aparando as suas arestas, ia aprendendo a lidar com seu temperamento tão difícil. E Jesus, que conhece profundamente a todos nós, conforme dissemos, e oferecendo condições para que o apóstolo pudesse cada vez mais aprender. Nas páginas do Novo Testamento, nós temos diversas passagens evangélicas que falam deste movimento mais próximo de Jesus com Simão Pedro, com João, com Tiago Maior, com André, que eram os 4 primeiros que tiveram contato bem próximo junto do mestre. Os outros também, mas esses estiveram em momentos muito marcantes da vida de Jesus. E há algumas passagens evangélicas que, quando nós lemos e estudamos, às vezes passam despercebidos alguns comportamentos dos próprios seguidores de Jesus. E como hoje nós estamos falando de Simão Pedro, vamos pontuar alguns deles. Jesus estava em Cafarnaum quando foi chamado por Jairo para poder ir à casa dele, porque a filhinha estava muito doente. E a multidão veio acompanhando Jesus, ele, o mestre à frente, com Jairo do seu lado,
quando de repente Jesus parou a marcha, parou de andar e perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou, olhando para Simão Pedro. E Simão Pedro, Simão Pedro, que estava ali junto de Jesus, disse: Senhor, mas todos estão te tocando. Como é que eu vou saber quem te tocou? A multidão te comprime. E Jesus, então, mantendo a serenidade, lhe diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E do meio da multidão surge a mulher hemorroíça, a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que tocou as vestes de Jesus e ficou totalmente curada. Mas o que nós queremos chamar a atenção é do comportamento de Simão Pedro com Jesus. Porque ele diz ao mestre: Senhor, como vou saber quem te tocou? Todos estão te tocando. Quantas vezes somos assim no nosso dia a dia? Às vezes nós achamos que perguntas óbvias não merecem respostas. Tenho certeza que aqui em São João e região ninguém age assim, somente lá nas Minas Gerais. Mas está em casa o marido e a esposa, e o marido pergunta para a esposa: onde estão os meus chinelos? Ela diz assim: está lá no lugar de sempre. E ele diz: mas onde estão os meus chinelos que eu já procurei e lá não estão? E ela diz novamente: estão lá dentro do armário, no local em que ficam. E se ele pergunta de novo, ai. Aí ela já diz: eu já te falei 1000 vezes, é a terceira, já te falei 1000 vezes, você por acaso é surdo ou cego? Às vezes o chinelo nem lá está, ou às vezes está e o marido realmente não está vendo. Mas essas situações corriqueiras, elas estão muito mais presentes na nossa vida do que nós imaginamos. Quando diante de questionamentos que as pessoas nos fazem, nós logo viemos com respostas atravessadas. É por isso que o nosso movimento espírita, muitas vezes nos seminários, quando se abre para pergunta e resposta, as pessoas ficam mudas, com medo de trazer os seus questionamentos, porque o que o outro vai pensar da pergunta que nós temos? Vão olhar e vão pensar: nossa, mas está precisando de estudar, hein? Mas está sabendo coisas básicas perguntando no seminário. Mas toda pergunta merece resposta, porque se o indivíduo está questionando, é porque quer ter uma resposta daquilo que está questionando. Ainda mais Jesus, que aproveitava todas as oportunidades para poder ensinar. Mas Simão Pedro, ele tinha o hábito, por ser o mais velho, de sempre tomar a frente. Era ele quem falava primeiro, era ele quem dava opinião. E certa ocasião, eles estavam em Cesareia de Filipe, e essa passagem é bastante conhecida da vida de Jesus, quando o mestre, debaixo de uma frondosa árvore, somente com seus apóstolos, os 12, ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos emudeceram. Eles ficaram uns olhando para os outros e Jesus em silêncio, esperando que eles pudessem trazer as respostas. E então um deles logo disse: Senhor, alguns dizem que tu és Elias que voltou. Outros dizem que tu és João Batista. Chegam mesmo a afirmar que tu és um dos profetas que agora está de volta. Como Jesus não era nenhuma dessas personalidades, ele então olhou para Simão Pedro, que estava sentado ao chão, e lhe perguntou: e tu, Simão, que dizes que eu sou? E naquele momento, Simão Pedro levanta-se, tomado de um influxo divino, e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro foi o primeiro personagem das páginas do Evangelho que reconheceu Jesus como sendo Cristo, o iluminado. Jesus então olhou para ele com muita ternura e lhe disse: em verdade, Simão, eu lhe digo que não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Estava Simão Pedro sob as influências espirituais positivas. Foi o médium que trouxe a mensagem do mais alto
para a revelação à humanidade de que Jesus era o Cristo. Logo depois disso, Jesus, ainda com seus apóstolos, ele disse: agora é necessário nós regressarmos a Jerusalém, porque está chegando a minha hora. O Filho do Homem será perseguido, será traído, negado e levado à morte. E Simão Pedro, que estava de pé: ah, mestre, isso não vai te acontecer. Porque se preciso for, eu darei a minha vida por ti. E colocou as mãos pesadas no ombro de Jesus. Jesus retirou a mão de Simão Pedro do seu ombro e, olhando para ele, lhe disse: afasta-te de mim, Satanás. Será que Simão Pedro era a personificação do Satanás aqui na terra? É óbvio que não. Era o apóstolo sendo intermediário das trevas, dos espíritos inferiores. Porque assim como haviam diversos espíritos que estavam ao lado de Jesus, o trabalho empreendido por ele aqui na terra de iluminação aos corações, também haviam muitos espíritos contrários ao seu trabalho, aqueles que não desejavam que a luz pudesse brilhar. Simão Pedro, como médium, abriu sintonia positiva e, no mesmo instante, sintonia negativa. E isso é um grande exemplo para todos nós, que somos médiums, porque a nossa sintonia, ela que faz o elan, a afinidade com os espíritos desencarnados. Ora estamos interligados com o mais alto, ora interligados com os espíritos inferiores, por causa das nossas escolhas também infelizes. Então Simão Pedro, na sua trajetória ao lado de Jesus, nos traz muitos exemplos, muitos comportamentos bem pontuais que nos falam do nosso cotidiano, dos julgamentos arbitrários que nós fazemos, das colocações sem ter o conhecimento devido, de estarmos sempre contra algo sem saber ao certo para que é e por que é. E Simão Pedro foi aprendendo com Jesus a se comportar, a lidar em cada situação. Jesus foi moldando os seus seguidores, porque ele sabia que mais tarde dariam continuidade à divulgação do seu evangelho. Mas a vida de Simão Pedro ficou realmente conhecida por causa de um ponto muito marcante. Aliás, a humanidade é curiosa. Existe um personagem que traz uma vida pautada no bem, que realiza muito para todos, mas se comete um erro, o erro fala mais alto do que tudo outro. As pessoas esquecem do trabalho que o indivíduo realizou, de tudo que ele fez pela humanidade no bem, e pega no pontinho negro, no grande lençol branco que ali está esticado. Numa vida de décadas, pega-se uma experiência como sendo a mais marcante. E, lamentavelmente, Simão Pedro é bastante conhecido na humanidade por causa da sua negação. Jesus estava na última ceia, que foi a despedida. Os apóstolos não sabiam que aquela era a última noite. Ele havia solicitado Simão Pedro e João para preparar o encontro, que se deu na casa de Maria de Jerusalém, no cenáculo, aquela que era mãe de Marcos, que mais tarde se tornará o evangelista. E ali na casa dela, no segundo andar, eles realizam a ceia. Jesus traz diversos ensinamentos, muitas lições marcantes para todos nós. E em determinado instante daquele jantar, daquele encontro, Jesus diz que o Filho do Homem seria traído. E todos os apóstolos se entreolham. Quem seria aquele que o trairia? E Simão Pedro, Simão Pedro, que estava do lado de João, vai aos ouvidos do apóstolo mais jovem, diz: João, pergunta para Jesus quem vai traí-lo.
Vejamos como nós somos. A dúvida era de Simão Pedro, mas ele quer que o outro pergunte. E Simão, perguntando a João, João muito ingênuo, muito jovem, perguntou a Jesus quem iria traí-lo. E Jesus disse que era aquele que levasse a mão no cesto de pão junto com ele, que esse haveria de traí-lo. E quando ele leva a mão, também Judas Iscariotes. E Judas, assustado, pergunta: sou eu, Senhor, quem vou te trair? E Jesus lhe diz: tu dizes, não eu. Como a dizer ao seu apóstolo: a escolha é sua, não é minha. Ele molha o pão no vinho, entrega a Judas Iscariotes: vai e faze o que melhor te convier. E ele levantou-se da mesa e saiu. Ninguém poderia imaginar o que Judas Iscariotes ia fazer, porque ele era o tesoureiro, trazia na bolsa o dinheiro. Muitos acharam que ele havia saído para comprar qualquer coisa que estava faltando para aquele encontro. E Jesus permanece com os demais, os outros convidados, e continua trazendo os seus ensinamentos, quando ele fala que a sua hora era derradeira, que estava chegando o momento da sua despedida e o Filho do Homem seria levado à crucificação. E naquele momento, Simão Pedro se exaspera, perdeu a oportunidade de ficar calado. E ele logo diz: Senhor, mas isso não vai lhe acontecer. A mesma fala de Cesareia de Filipe, ele repete naquele último encontro. Então Jesus, olhando profundamente nos olhos de Simão Pedro, lhe diz: Simão, Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. O apóstolo assenta-se meditativo. Ele não poderia conceber o que Jesus estava profetizando, porque ele amava profundamente a Jesus. Jamais iria negá-lo. Se preciso fosse, ele daria a sua vida para Jesus. Quando terminou o encontro, Jesus convida Simão Pedro, João e Tiago Maior para o acompanhar ao Monte das Oliveiras, local que Jesus sempre ia quando estava em Jerusalém para fazer as suas orações. Eles foram ao jardim do Getsêmani. E quando lá chegaram, Jesus pediu para que eles orassem junto com ele, vigiassem, sai para orar. E quando Jesus está orando, os 3 apóstolos dormem o sono profundo. Jesus os admoesta, lhes chama atenção, eles acordam assustados. E quando Jesus se afasta, eles dormem de novo. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Porque quantas vezes também na hora que Jesus mais precisa de nós estamos dormindo. Quando não dormimos também nas nossas reuniões públicas, doutrinárias, na hora da palestra, vamos nos entregando aos braços de Morfeu. O fato é que quando Jesus os chama atenção de novo e eles acordam, está Judas Iscariotes se aproximando com os soldados do Sinédrio. Ele beija a face de Jesus e quando os soldados prendem o mestre a cordas, Simão Pedro quer fazer alguma coisa para ajudar a Jesus. E o que ele toma é da espada de um dos soldados do Sinédrio, de Malco, e decepa a orelha do soldado, usando da violência. Jesus, que aproveita todas as oportunidades para poder nos ensinar, ele olha para Simão e lhe diz: embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Jesus não se abaixa no chão, pega a orelha decepada e cola, como está em alguns filmes. A benfeitora Amélia Rodrigues, por meio de Divaldo Franco, ela narra que Jesus não restituiu a orelha de Malco. Jesus estancou o sangue que escorria, como se ele fizesse um tamponamento. Ele levou as mãos no lugar ferido e estancou o sangue que escorria de Malco. Malco ficou com uma deficiência, ficou sem orelha. E isso para ele foi um movimento de muita tristeza.
porque ele servia ao Sinédrio. Os soldados do Sinédrio eram escolhidos, porque eram servidores de Deus, guardavam o templo. Ao contrário dos soldados de Roma, que quanto mais cicatrizes tinham pelo corpo, queria dizer que mais haviam lutado e sobrevivido. Se tivessem alguma deficiência por causa de uma batalha, ainda eram mais honrados por isso. Os soldados do Sinédrio não podiam ter marcas no corpo, não podiam ter nenhuma deficiência, porque eles acreditavam que o indivíduo tinha que ser puro para poder servir a Deus ali no templo. Agora, com a orelha decepada, Malco não poderia mais ocupar a sua função e foi desligado do Sinédrio. Isso trouxe para ele um grande ódio perante a Simão Pedro, que havia decepado a sua orelha. O fato é que Jesus é levado para o Sinédrio e naquela madrugada ele é julgado por Anás e Caifás, que chamou alguns dos representantes do Sinédrio para poder participar. Não chamou a todos, porque ele queria que fossem somente quem era de acordo com a prisão de Jesus. E enquanto eles estão reunidos, o povo se aglomera na porta, porque o povo curioso quer saber de tudo. O que vai acontecer com o Nazareno? Vai ser preso ou não vai ser? Vai ser condenado ou não? E no meio do povo estava Simão Pedro, curioso. Envolveu-se em trapos para não ser reconhecido. E ali no meio do povo aguardava notícias. Quando uma mulher, tinha que ser uma mulher, né? Uma mulher reconheceu Simão Pedro. E disse: olhem, este aqui é um dos seguidores de Jesus, veja, eu o vi acompanhando o Nazareno. E Simão, muito assustado, com medo, ele disse: eu nunca vi esse homem. E mudou de lugar. Quando ele mudou de lugar, um homem... os homens também apontam. Os homens também estão sempre comentando a respeito da vida alheia. E quando o homem viu a Simão Pedro, ele disse: vejam, é um dos seguidores do Nazareno. Pode ser reconhecido pela forma com que ele se expressa. E Simão Pedro disse: eu nunca vi esse homem. Muda de lugar e é reconhecido pela terceira vez. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, Simão Pedro chora amargamente. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Foi uma das maiores dores que Simão Pedro sentiu em toda a sua vida. Ele amava profundamente a Jesus e ficou amargurado. Jesus foi crucificado e entre os apóstolos, uma dor que ia no peito, porque eles não tinham direção, eles não sabiam o que fazer, estavam com medo de serem perseguidos também. Ficaram escondidos na casa de Maria de Jerusalém, ficou conhecido como o cenáculo, aguardando informações, notícias, com medo de saírem pelas ruas. Mas no terceiro dia, as mulheres piedosas do Evangelho decidiram ir ao sepulcro para lavar o corpo de Jesus com ungüentos, como mandavam as tradições judaicas. Madalena, Salomé e Joana de Cusa decidiram ir, não temeram. E João e Simão Pedro resolveram acompanhá-las. Quando eles chegam no local, a pedra está rolada e o corpo não está ali. Um desespero toma o coração de todos eles que haviam feito com o corpo de Jesus. E eles escutam uma voz: aquele a quem procuram aí não está. Ele vive, regressou dentre os mortos. Simão, João, Salomé e Joana saem a correr. Vão para a cidade avisar os outros. E a Madalena que fica sozinha ali, ajoelhada diante do sepulcro, chorando, quando ela vê o meigo Rabi, a portadora da maior notícia que a humanidade já podia ter, que é a imortalidade da alma. Jesus vivia, regressou em espírito para comprovar que depois da morte infamante da cruz,
ele continuava junto conosco. Ela leva a notícia para os apóstolos, a alegria impera nos corações, Tomé não acredita, somente mais tarde, quando ele toca as chagas de Jesus, e os apóstolos passam a conviver com Jesus em espírito. Ele aparece por diversas vezes durante o período de 50 dias. Jesus vai aparecendo a eles em determinadas circunstâncias. E todas as vezes que Jesus aparecia, Simão Pedro abaixava os olhos. Tinha vergonha de si mesmo, porque havia negado a Jesus. Certo dia, ele estava voltando da pesca, já se encontrava em Cafarnaum, quando, ao chegar às margens do mar, cravando o seu barquinho, ele encontrava-se sozinho, ele viu Jesus o aguardando. Agora era o momento do mestre e do apóstolo. Simão Pedro já ficou emocionado ao ver Jesus diante dos seus olhos. Ajoelhou-se aos pés do mestre e Jesus foi direto em uma pergunta. Tu me amas, Simão Barjonas? Eu o amo, Senhor, com todas as forças do meu coração. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Simão Barjonas? Eu lhe amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Simão Pedro? Quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele recorda-se das negações. Cai no pranto convulsivo, coloca sua face no chão e diz a Jesus: Tu que tudo sabes e tudo vês, sabes que eu te amo, Senhor. Eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Jesus o soergueu do chão, olhou nos olhos do apóstolo e lhe disse: Então apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeiros. Porque quando tu eras jovem, tu andavas por onde querias. Mas agora que tu te tornas velho, tu andarás por onde meu Pai te enviar. E Jesus desaparece, deixando para Simão Pedro a certeza que ali começava uma nova história. Ele havia negado a Jesus, mas poderia transformar a negação em entrega, como de fato ocorreu. Porque no dia de Pentecostes, quando Jesus aparece no Monte das Oliveiras, é a última vez que Jesus aparece aos seus apóstolos e faz o sermão: Ide pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. E os apóstolos, depois que Jesus desaparece, começam a falar em línguas. Eles decidem que de 2 a 2 vão viajar por Israel para poder divulgar a mensagem do Evangelho. Como Simão Pedro era o mais velho de todos, para ele já era muito difícil percorrer as estradas. As viagens daquela época eles faziam a pé, a sol a pino, pelo deserto, passando as mais diferentes dificuldades. Então ele decidiu ficar em Jerusalém. E na estrada de Jope, ele fundou a primeira instituição cristã da história da humanidade, a Casa do Caminho. Um imenso telheiro que foi erguido para acolher aos necessitados do corpo e da alma. Ali eles distribuíam sopa reconfortante e falavam da mensagem do Evangelho de Jesus. A Casa do Caminho abriu espaço para que muitos outros se achegassem, muitos outros trabalhadores que se entregaram na divulgação da mensagem do Evangelho: Barnabé, Estevão, Paulo de Tarso, que chega como Saulo, e é Simão Pedro que abre as portas para recebê-lo, porque os outros não queriam.
Quando Saulo regressou a Jerusalém, já convertido na estrada de Damasco, já havia estudado durante 3 anos junto com Prisca e Áquila, bebendo da fonte do Evangelho de Jesus. Quando ele chega na casa do caminho, todos os outros seguidores não queriam recebê-lo. Acharam que era uma cilada, que ele estava mentindo para conviver ao lado deles e poder prendê-los. E Simão Pedro disse: se Jesus estivesse aqui, o acolheria e nós vamos recebê-lo. Então Simão Pedro realmente modificou a sua vida. Se fosse talvez o passado, seria o primeiro a não aceitar, mas já estava moldando a sua personalidade, entendendo a mensagem do Evangelho de Jesus, que ele tirava da mente para penetrar no seu coração. E durante 35 anos, depois de Jesus ter sido crucificado, Simão Pedro se entrega ao trabalho da divulgação do Evangelho do Mestre amado. Até que ele é convidado por Paulo de Tarso para ir com ele para Roma. Simão Pedro viajava somente por Israel, não tinha tido a oportunidade em terras mais distantes. E ele aceita o convite. Vai com Paulo para Roma. E nas catacumbas, onde se reuniam os chamados cristãos, os seguidores de Jesus, eles por diversas vezes pregaram, levaram a mensagem do Evangelho, até que no mês de agosto de 68, estavam eles pregando nas catacumbas, na antiga Via Ápia de Roma, quando os soldados de Nero, que já perseguia os cristãos, chegaram e prenderam aquele magote de homens e mulheres que ali se encontravam. Neste dia estava Joana de Cusa com um de seus filhos. Eles também foram presos e foram mortos. E Simão e Paulo de Tarso foram levados para a prisão Marmetina. Nos dias de hoje nós podemos dizer que era uma prisão daquela época, considerada de segurança máxima. Estava levada Simão Pedro e Paulo de Tarso para ali, para que eles aguardassem julgamento, para decidirem como iriam ser mortos. Paulo de Tarso foi condenado à decapitação e Simão Pedro foi condenado a ser crucificado como Jesus. Quando ele recebeu essa notícia, Simão Pedro ajoelhou-se ao chão, chorando, e rogou misericórdia, dizendo: a cruz somente para o meu mestre. Dá-me qualquer outra morte, mas não a cruz. E os romanos, que eram muito impiedosos, eles disseram: não queres ser crucificado como seu mestre? Serás crucificado sim, mas de cabeça para baixo. E ele é condenado a ser crucificado de cabeça para baixo. No dia da sua morte, a multidão estava reunida, porque gostavam de ver os espetáculos de horror. E ele, no meio do povo, caminhava, indo para o local onde ele seria crucificado. O local hoje é bastante conhecido, a Praça de São Pedro, onde está o Vaticano. Ele sai da prisão Marmetina, que é bem próximo, e vem caminhando pelas ruas. E o povo está em volta, gargalhando, estão zombando dele. Agora morrerá como teu mestre, como o carpinteiro que também foi crucificado. E ele em silêncio caminhava, sabendo que aquele era o momento em que ele entregaria a sua vida para Jesus. E entre os soldados havia o comandante, chamado Sertório Aniceto. O homem vil, de uma violência. Ele espancava Simão Pedro no caminho, falava palavras de baixo calão, diminuindo-lhe diante da multidão, e Simão nada dizia. Caminhava em direção ao seu suplício. Em determinado instante das ruas da cidade, Simão Pedro levanta a cabeça e ele vê no meio do povo um homem conhecido, que está assistindo o momento da sua morte. Quando Simão Pedro vê
logo reconhece. A tela da memória faz ele voltar no passado. Estava ali no meio da multidão Malco, o homem que teve a orelha decepada. Os olhos de Malco brilhavam, o ódio estampado na face. Ele trazia nos lábios um leve sorriso, como a dizer: hoje eu serei vingado. Agora eu verei a tua morte. E Simão Pedro, quando vê Malco, fica emocionado. Ele havia transformado a sua vida, quanto havia se arrependido de ter utilizado da violência. E ele, que estava caminhando em direção à praça para ser crucificado, ele muda a direção e vai em direção ao Malco. Os soldados abriram espaço, queriam ver o que ele ia fazer. E ele se aproxima de Malco e ajoelha aos pés de Malco, beija as suas mãos e lhe pede perdão. Quando Sertório Aniceto vê Simão Pedro ajoelhado aos pés de Malco, beijando as mãos dele, Sertório Aniceto grita: se este aqui, que vai ser crucificado, está se ajoelhando diante deste outro, é porque este outro é maior do que ele, vai ser crucificado também. E Malco é trazido para ser crucificado junto com Simão Pedro. Porque as concepções de Roma eram bem diferentes. Alguém se ajoelhar diante de outra pessoa quer dizer que aquele outro era maior do que ele. Então Malco é levado para a morte no mesmo dia que Simão Pedro. Simão Pedro é crucificado de cabeça para baixo e o povo em volta gargalhando. E ele falando de Jesus. Permaneceu ali por algum tempo crucificado de cabeça para baixo. Quando ele vai perdendo as suas forças, pouco a pouco, e de repente ele apaga, como se entrasse num sono profundo. Quando ele abre os olhos, ele vê duas mãos distendidas, mãos que ele tanto conhecia. Era Jesus quem vinha recebê-lo. Vem, meu filho, agora entraste no reino dos céus. Simão Pedro desmaia nos braços de Jesus e é levado pelo Mestre para as esferas sublimes. Quando ele acorda, está ao lado de Jesus, o Mestre velando por ele. Então Jesus lhe dá boas-vindas, lhe diz que ali era o local que ele passaria os seus dias, já que havia plantado para isto, agora estava colhendo os frutos, que ele pudesse usufruir da alegria. E durante alguns dias, Jesus fica com Simão Pedro. Passada uma semana que Simão Pedro havia chegado no mundo espiritual, Jesus disse para ele: agora tu podes ficar aqui, porque eu vou regressar para o trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas para onde o Senhor irá? Estou indo à terra para socorrer aqueles que me seguem e estão morrendo em meu nome. Ah, Senhor, eu quero ir contigo. Tu me deixas também servir? E Jesus aqueceu. E eles vieram. Chegaram em Roma, o local onde homens e mulheres estavam sendo mortos por amor a Jesus. Jesus e Simão Pedro andavam pela Via Ápia, indo em direção ao circo romano, quando Simão Pedro começou a escutar a voz de alguém gritando pelo seu nome. Ele achou muito estranho, achou que era uma alucinação. E Jesus disse: está escutando? Alguém clama por ti. E Simão Pedro então pergunta: e quem será, Senhor? Vá descobrir, meu filho, e vá auxiliar. Então Jesus segue o caminho e Simão começa a entrar na região das catacumbas, de onde vinha a voz de quem clamava por ele. O homem estava ajoelhado diante da tumba de Simão. Era Sertório Aniceto, o comandante. Ele trazia nos seus braços o filho muito doente.
E ele, chorando, o comandante, pedia perdão a Simão Pedro, reconhecendo a sua grandeza espiritual e lhe pedindo, pelo amor do Deus que ele amava e servia, que ele acreditava ser único, que pudesse estender a mão, embora ele fosse romano e politeísta, mas que Simão tivesse misericórdia do seu filho, que estava sofrendo tanto. Simão Pedro, com lágrimas nos olhos, distende a mão à cabeça do rapaz e devolve-lhe a saúde física. E estava ele no mundo espiritual, continuando o trabalho de auxílio da divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus aqui na terra. Simão Pedro, pedra e pastor, esse homem singular que nos deu tantos exemplos, exemplos do que fazer e do que não fazer, seguindo os passos do nosso Mestre para iluminar as nossas vidas e aqueles que estão ao nosso derredor. Nós queríamos agradecer a presença, o carinho de todos vocês, os amigos que vieram de outras cidades para estar conosco no convívio dessa noite, os amigos de outras casas aqui de São João da Boa Vista, também estão conosco nessa noite. Nós estamos nos caminhando para a nossa despedida aqui da região. Já há alguns dias nós estamos aqui por São João da Boa Vista e outras cidades do interior de São Paulo e de Minas. E queria pedir licença em especial nessa noite para poder fazer um agradecimento especial à nossa querida amiga e companheira Laura, que nos acolheu carinhosamente no seu lar. Nós estamos falando isso hoje porque amanhã ela vai precisar fazer uma pequena viagem e nós não vamos mais nos encontrar. Então, muito obrigado, Laura, pelo seu carinho, pelo acolhimento na sua residência. Foi uma alegria estar com você. A doutrina espírita, ela nos proporciona esses momentos tão especiais. E eu costumo muito dizer isso nas nossas palestras, porque Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E às vezes a gente chega numa cidade em que as pessoas não nos conhecem, como é o caso da Laura. Nós tivemos um contato muito pequeno da última vez que nós estivemos aqui em São João da Boa Vista, e as pessoas abrem as portas do seu lar para poder nos acolher, para poder nos receber com carinho, fazendo com que nós façamos parte da intimidade, porque a nossa casa é a nossa intimidade. Nós acabamos fazendo parte da história daquela família. Então, isso é um dos grandes presentes que a doutrina espírita tem me dado, encontrar por estes caminhos amigos e pessoas tão especiais como a Laura. Mas também queremos aproveitar a oportunidade, carinhosamente a direção da casa nos permitiu, que nós pudéssemos falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. A Dulceli, quando nos apresentou, ela já se referiu à instituição que nós fazemos parte, a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa ONG que tem realizado atividades humanitárias tanto no Brasil quanto na África, buscando levar saúde, educação, alimentação, buscando levar a dignidade aos corações de pessoas tão sofridas, mas que nos dão o exemplo da alegria, o exemplo da gratidão, do pouco que tem, sempre agradecendo a Deus, da resiliência, da obediência, da resignação. Cada vez que nós vamos à África, é um aprendizado novo e diferente. Nós somos coordenadores das caravanas da educação em Moçambique. Todos os anos nós vamos a Moçambique fazer este trabalho e cada viagem é um aprendizado diferente, sempre aprendendo com eles. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a Fraternidade Sem Fronteiras, podem acessar o site, há várias maneiras de ajudar. Uma delas é apadrinhando, participando conosco juntos dessa causa. Nós temos alguns livros publicados, 40 livros para crianças, jovens e adultos. Eles estão expostos logo à saída, alguns deles. Nós temos o livro chamado A Rede Viva de Magdala, que é um livro que fala sobre a cura de Madalena. É uma série de diversos livros onde nós estudamos as curas realizadas por Jesus
Esse é o terceiro de Madalena, já tem da cura da sogra de Pedro e também do surdo Gago. Para as crianças nós temos várias opções, um deles é o livro O Preço da Mentira, é um livro bilíngue que está em português e inglês. E também temos o livro A Beleza na Diferença, que fala a respeito do preconceito. Esse livro também é bilíngue, ele está em português e xangana, que é um dialeto de Moçambique. Esse livro foi publicado em xangana, porque nós levamos esse livrinho para distribuirmos para as crianças. Fizemos uma campanha aqui no Brasil, as pessoas doaram os livrinhos e nós levamos e distribuímos. As crianças receberam o livro, levaram para suas casas, um contato bem direto com a literatura. E o nosso mais recente lançamento é o livro que está dando base para o nosso trabalho nesses dias aqui na região, que é o Diálogo com Jesus. Cada capítulo nós comentamos acerca de um personagem. Um deles é Jesus e Simão Pedro, onde nós, no capítulo, apresentamos a história do personagem, no trabalho de pesquisa que nós fizemos, não é psicografado, é um trabalho de pesquisa do que já possui na literatura a respeito do personagem. E depois sim tem a psicografia do Espírito Friedschein, onde ele comenta os diálogos desses personagens com Jesus, trazendo para os dias atuais. E todo o capítulo é finalizado com uma canção, a letra da música e o QR Code, para nós acessarmos com a câmera do nosso celular, nos leva ao YouTube para nós assistirmos aquela música com as ilustrações a respeito da história. E é assim que nós queremos terminar o encontro dessa noite, antes de voltar à palavra do Celi, com a canção em homenagem a Simão Pedro, que está no livro Diálogo com Jesus, que é essa canção que nós vamos escutar agora juntos. Vem ser pescador de amor. Chamado de Pedro, a pedra ficou. Na casa simples o Cristo morou. Ali curas e lições se deram. No coração do apóstolo os céus florescerão. Pedro por três vezes caiu, mas o amor de Jesus o redimiu. Na casa do caminho se fez servidor, plantando na terra sementes do amor. Mesmo aos seus erros e imperfeição, Jesus lhe confiou a missão de amar e curar sem distinção e guiar os aflitos rumo à redenção. Na cruz de cabeça no chão, Pedro liberou seu coração e nas esferas do céu ressurgiu, nos braços do Cristo que nunca o deixou. Pedro, pescador de almas, segue contigo as vozes que clamam. Na terra ainda dor e gemido, e o Cristo te chama.
Mais um pouquinho então de Jesus e Simão Pedro. Amanhã, efetivamente, é o nosso último dia aqui em São João da Boa Vista. Vai ser no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, às 9h30 da manhã. Estamos convidando a todos que quiserem estar conosco. O tema será Jesus e Paulo de Tarso. E agradecendo mais uma vez a atenção, o carinho de todos vocês. Estar aqui para nós, conforme dissemos, é uma alegria. A Elaine Menato é a responsável por fazer a nossa agenda aqui na região. Carinhosamente, desde a primeira vez, foi ela quem fez. E também devemos muito a Durceli, porque ela foi a primeira pessoa que fez o contato conosco, né, Durceli? Na época, ela nos chamou, aí depois não teve condições com a agenda de conciliar, e a pandemia, e depois a Elaine continuou esse trabalho. Então, a nossa gratidão. Uma boa noite para todos nós e até breve, se Deus quiser.